Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 8 de março de 2019, Dia Internacional da Mulher. Um beijo carinhoso às mulheres que, no dizer de João Evangelista, em uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as mulheres são mães. Então, hoje, 8 de março de 2019, iniciamos mais um encontro. Como temos feito já há algum tempo, a primeira hora nós estudaremos o capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E na segunda hora nós estudaremos o capítulo 27 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado O Trabalho, Enfim. Muito bem, hoje estamos na companhia do nosso querido João, do nosso querido Afonso e do nosso Leandro. Deixamos um abraço carinhoso ao Marcos e também ao nosso Guilherme, que ficaram impossibilitados de vir hoje. Fiquei muito feliz que hoje encontrei lá no Anel de Luz a nossa querida Fátima. E ela disse que conforme ela vai melhorando da parte clínica, que ela não vê a hora de poder retornar aqui conosco. Um abraço carinhoso, viu, Fátima? Então, o capítulo 11º, nós vamos ler a passagem evangélica que o Kardec selecionou, para depois nós fazermos os comentários. Essa passagem evangélica encontra-se lá nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Que coisa, né? Parece tão simples, né? E ao mesmo tempo tão profundo. Bem, todos nós sabemos que Jesus não veio destruir a lei de Moisés. Jesus veio dar-lhe aplicação.
Lá na lei de Moisés, lá no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós vamos encontrar esse primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então, quer dizer, isso se encontra lá em Deuteronômio, não é nem nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos encontra-se lá no Êxodos capítulo 20, mas todos nós sabemos que o primeiro mandamento lá dos 10 mandamentos, as tábuas da lei que foram recebidas por Moisés lá no Monte Sinai, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus diz amai o próximo como a si mesmo, ele também não está falando nenhuma novidade, porque esse ensinamento está contido lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Lá você encontra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive até tinha uma questão de teologia que havia uma corrente, porque no original hebraico está assim: amarás o teu irmão como a ti mesmo. Então, um grupo de estudiosos lá da teologia da época entendia como amar o teu irmão como a si mesmo, ou como a ti mesmo, entendia apenas os judeus. Então, eu sou judeu, se o meu irmão judeu precisa de ajuda, eu vou lá e ajudo. Mas se uma pessoa é grega, ou romana, ou de outra nacionalidade, para dizermos que estamos na época de Jesus, então eu não preciso amar, eu não tenho obrigação de amar. Só que tinha um estudioso chamado Hilel, e o Hilel era avô de Gamaliel, que ele interpretava de maneira diferente. Ele considerava amarás o teu irmão como a ti mesmo. Ele considerava que o meu irmão é qualquer pessoa, independente da nacionalidade. E ele ainda dava exemplo que quando Abraão recebeu os forasteiros, esses forasteiros que não eram judeus, Abraão o tratou como irmãos. Então, se Abraão tratou os forasteiros como irmãos, por que nós também não devemos tratar os nossos as pessoas de outra nacionalidade que não a judaica como nossos irmãos? Então havia duas correntes. Havia uma corrente minoritária, que era essa do Hilel, avô de Gamaliel, que depois foi o grande instrutor de Paulo de Tarso. E a outra corrente, que era a corrente majoritária, que considerava que eu só tenho obrigação de amar quem é judeu, de ajudar, de amparar quem é judeu. Se for grego ou romano, eu não estou nem aí. Por isso que na parábola do bom samaritano, todos nos recordamos que na parábola do bom samaritano, um homem foi encontrado semi-morto, após ter sido espancado e ter sido subtraído dos seus pertences. Então, aquele homem que estava jogado, quando o sacerdote vê, ele não reconhece, porque o homem estava todo vamos dizer assim, estropiado. Então não dava para reconhecer se ele era judeu ou de outra nacionalidade. Aí, na dúvida, o sacerdote preferiu passar ao largo do caminho, porque se ele fosse ajudar lá e não era judeu, ele ia se tornar impuro. E tornando-se impuro, tinha lá um ritual que era complicado para ele se purificar novamente e tal. Então ele não quis arriscar. Não é simplesmente que ele não quis ajudar, tem um porquê. O levita é a mesma coisa. O levita, ele era secretário, né, vamos dizer assim, do sacerdote,
E ele também, como ele não reconheceu e não sabia se o cara era judeu ou não, o que tinha sido espancado, aí ele prefere passar ao largo. E recentemente eu ouvi uma palestra de um expositor chamado Adeilson Salles, muito bom. E esse Adeilson Salles, ele tem feito um estímulo muito grande entre os jovens, porque ele pega os contextos, as parábolas, os ensinos de Jesus, e ele coloca na linguagem do jovem e na linguagem dos dias de hoje. Então ele contou a parábola do bom samaritano assim: um homem descia do morro da Rocinha em direção a Copacabana, a praia de Copacabana. Lá no alto do morro, logo na metade do morro, ele foi abordado por alguns ladrões. Esses ladrões não somente subtraíram os seus pertences, como também o espancaram. Deixando-o desmaiado, deixando-o desacordado. Um religioso espírita que passava pelo caminho viu aquele jovem que tinha sido espancado e cruzou os braços e não fez nada e continuou a trajetória dele, talvez por medo dos traficantes, por medo dos ladrões, que talvez um dos ladrões estivessem por perto. Enfim, ele ficou inseguro e não fez nada. Logo depois passou um outro religioso de outra denominação religiosa, viu o rapaz que tinha sido espancado semi-morto no chão, e sabe o que ele fez? Não fez nada também. Não fez nada, ficou inseguro e passou ao largo do caminho. Dali a pouco passa um rapaz de bicicleta, piercing na orelha, no nariz, no ouvido, em tudo quanto é lugar, tatuagem, né? Como diz o meu filho, o corpo fechado, né? Tem um pessoal que faz tatuagem, já viu, João? Impressionante, né? Tem tanta tatuagem no corpo que eles mesmos falam que o meu corpo está fechado, né? Muito bem, aí esse jovem com tatuagem, com piercing, viu aquele jovem e falou: meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Pegou o seu celular, ligou para o SAMU, aproximou-se lá do jovem, começou a dar os primeiros socorros daquilo que ele podia fazer. Quando chegou o SAMU, a ambulância, ele fez questão de acompanhar a ambulância. Inclusive, ele foi seguindo com a bicicleta dele o hospital que ficava ali nas imediações. Aí ele foi até o pronto-socorro, aguardou o atendimento, esperou o jovem se recuperar, aquele que tinha sido espancado e ficou desmaiado. E 6 horas aproximadamente depois, quando o jovem recebeu alta, ele fez questão de se apresentar e de oferecer carona na garupa da bicicleta, e levou o jovem de volta para sua casa, o jovem que havia sido espancado. Não é difícil saber quem é o próximo o próximo dessa parábola moderna, entre aspas, do bom samaritano. Então, quer dizer, os ensinos de Jesus, muita gente acha que são ensinos distantes, que são ensinos, né? Olha, que nós estamos muito longe de praticá-lo, ainda mais quando o nosso querido Emmanuel, após fazer um curso de evangelho em esferas superiores, ele nos relata que quando ele volta das esferas superiores, onde estuda-se o evangelho de Jesus, olha só, estuda-se o evangelho de Jesus nas esferas superiores. E aí, quando o Emmanuel volta
para o cantinho dele, vamos dizer assim, né? Eu acho, em nenhum lugar está escrito isso, viu? Mas eu acho que o Emmanuel, ele era um dos 72... O que o Clarencio era? Ministro. Eu acho que o Emmanuel era um dos ministros do Nosso Lar, quando o livro foi escrito. Inclusive no filme O Nosso Lar tem uma cena em que o Emmanuel é identificado. Ele é identificado como um ministro, né? Ou ele se porta como um ministro. Mas no livro não tem referência. Não tem. Em nenhuma obra do André Luiz tem essa referência. Provavelmente de propósito, né? Para preservar, e que o Emmanuel, primeiro que ele não precisa, né? E segundo que ele certamente não quis se apresentar como uma casta sacerdotal, né? Como uma casta diferenciada, entendeu? Mas provavelmente ele era, naquela época, quando o livro foi escrito, na década de 40, provavelmente ele era um dos ministros lá da colônia Nosso Lar, e que foi fazer um estágio em esferas mais elevadas para poder ditar as obras da coleção Fonte Viva. Que as obras da coleção Fonte Viva, o Emmanuel pega um versículo do Novo Testamento, a maioria é do Novo Testamento, e faz a dissertação, né? As cartas de Paulo e os evangelhos, né? Vamos ver se está funcionando. Agora sim. Isso aí, então, é das cartas de Paulo e dos versículos. E faz, né, vamos dizer, pega uma frase, né, pequenininha e pega um versículo, né, um pensamento ridículo, e faz uma dissertação brilhante. Ridículo em termos de tamanho, né? O tamanho, ridículo em termos de tamanho. Claro. Então, e aí quando ele volta para as esferas, pro cantinho dele, ele declara para o Chico que ele se sentia como um crocodilo. Você entendeu, Afonso? Você imagina a imensidão de conhecimento e de vivência que esse homem tem, que esse espírito de alta hierarquia, o Emmanuel, tem, que basta ver as obras que ele através do Chico, nos presenteou à humanidade. E ele tem essa humildade de reconhecer que quando ele foi estudar Evangelho em esferas mais elevadas, ele viu que ele não sabia nada. Olha a grandeza desse homem. E vamos lembrar que ele já está há 19 anos entre nós reencarnado. Né? Sim, pela revelação do Chico, o Emmanuel já se encontra encarnado. Tomara Deus que ele execute aquilo a que ele se propôs, né? O nome da obra, estou consultando aqui, é o Evangelho por Emmanuel. E aí ele separa por Atos, João e assim por diante. Então, mas o Evangelho por Emmanuel, Leandro, é um pouquinho diferente. É assim, o Evangelho por Emmanuel, os autores, o que eles fizeram? Eles pegaram todas as mensagens e foram compilando pelos versículos e onde eles se encontravam, né? No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, nas cartas de Paulo, entendeu? Eles foram consolidando, na verdade, então, né? Exatamente. E aí eles colocam a mensagem, né? Mas as obras que foram lá no original, que foi mandado pelo Chico, são as obras da coleção Fonte Viva. Então você pega lá o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e o próprio Fonte Viva. Exatamente. São os 5 livros que a gente fala, né? Então tá faltando um que eu esqueci. Tá faltando... Eu acho que são 4 mesmo. Vinha de Luz, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso e Caminho, Verdade e Vida. Isso aí. Não, são esses 4. São os 4. Mas é bastante, assim, são 180 edições cada um, então dá pra gente ler uma por dia. Tranquilamente. 2 anos. Imagina, 180. 180 Cada dia. São 2 anos. São 2 anos de trabalho, né? Porque 180, 360, né? Então. 180 por obra
São quatro obras, né? Arredondando. Então, 2 anos. Daria 2 anos. Né? Lendo uma por dia. Uma por dia. Já pensou? É uma maravilha. Não é assim. E o conteúdo de cada uma das lições é um negócio assim maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Afonso, você gostaria de fazer algum comentário? Leandro, fiquem à vontade, que temos bastante assunto. Nesse capítulo, eu acredito que a instrução dos Espíritos, que é a mensagem de Lázaro, né? A mensagem de Lázaro, ela Exato. Nos traz um assunto bastante interessante para reflexão, porque ele nos fala do nosso desenvolvimento como espíritos imortais, falando do início da nossa ascensão, quando nós nos baseávamos em instinto. E eu acho que isso é importante para que nós saibamos nos situar nessa grande escada de ascensão. Os instintos foram extremamente importantes para o ser humano na medida em que ele inicia o seu desenvolvimento aprendendo a respeitar a sua prole, a sua parceria, a sua tribo, e depois ele começa a observar que outros seres fazendo a mesma coisa nutriam o mesmo sentimento. Então ele começa a aprender a sentir. Mas o início foi importantíssimo, o instinto. E que nós hoje estamos tentando conquistar sentimentos com o objetivo de alcançar o suprassumo do sentimento, que é o sentimento de amor. O amor na sua expressão universal, que é a grande proposta, o grande convite que o Cristo nos veio fazer pessoalmente. Ele veio nos ensinar a conjugar o verbo amar. E nesta busca, nós muitas vezes tropeçamos no nosso passado e encontramos o nosso instinto ainda ativo, ainda operante. Basta às vezes o pisão no pé, né? Ou um susto. E aí nós manifestamos toda a nossa espiritualidade. Toda a nossa ancestralidade aparece, às vezes vestido de pterodáctilos, né? De brontossauros, de coisas bem... Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Não pisa no meu calo. Eu sou muito bom, mas não mexe comigo. Então é aí que a gente percebe, quanto mais próximo do instinto, você está no início da escada. Quanto menos materializado na sua capacidade, mais espiritualizado você estiver, você estará mais distante do ponto de início. Isso não é bom nem ruim, é só para que nós saibamos nos identificar aonde estamos. É importante saber a quantas anda o nosso desenvolvimento e que nós temos a obrigação moral, já que somos credores da misericórdia, de investir cada vez mais na nossa melhoria moral e espiritual, fazendo todo o nosso empenho, nosso esforço, no sentido de deixar os instintos para o nosso passado e acrescentarmos ao nosso presente, através do exercício da nossa vontade, toda a conquista que for possível no sentido do bem e do bom. Nós somos aprendizes de todas as exemplificações que o Mestre Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos é um grande resumo daquilo que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Tem muita coisa para fazer nesse resumo. Olha só, tem um determinado momento, né? Afonso e amigos, ele diz assim: o Lázaro, o mesmo amigo de Jesus, aquele que foi ressuscitado pelo Mestre,
foi considerado como morto, né? Lázaro, o ressurrecto, o mesmo que é irmão de Marta e de Maria, e que Jesus ficava hospedado lá em Betânia, nas cercanias de Jerusalém, quando Jesus ia para a cidade santa. Então ele ficava hospedado na casa de Lázaro, ou seja, eles eram muito amigos. Então, se o Espírito da Verdade convida Lázaro para participar da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é porque o Lázaro tem as suas qualidades. E nós podemos ver que se trata de um espírito de alta hierarquia por causa da sua linguagem. Essa mensagem é uma mensagem belíssima, como há outras mensagens no Evangelho que são assinadas pelo Lázaro. Mas ele diz assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, passa por cima do egoísmo, do personalismo, né? Do personalismo. A lei de amor, ela extingue as misérias sociais. Ditoso aquele, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Aquele jovem de piercing, de tatuagem, de bicicleta, e que se compadeceu daquele irmão que foi lá na Rocinha, que foi espancado e encontrado semi-morto. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a miséria do corpo. Olha só que interessante. Aquele que ama não conhece a miséria da alma e nem a miséria do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Então, quando a gente ama, nós realmente temos a capacidade de levitar. E na mensagem da obra Vivendo o Evangelho, vale a pena nós refletirmos sobre ela, que ele vai destrinchar essa fala do Lázaro. Pois não, Afonso, fica aí, fica à vontade. É que na sequência do que você estava lendo, ele diz: sim, quando Jesus pronuncia essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ébrios de esperança é demais, né? Me impressionou, significativa, porque o início do apostolado do Cristo, ele é recheado e semeado de atitudes de renúncia, por conta do planejamento espiritual, que nós não podemos esquecer que existe muita programação na pátria espiritual e nos espíritos superiores. Junto com a presença do Cristo, foram muitos os espíritos que se propuseram a vestir a carne para que fossem impulsionar esse movimento luminoso de convite ao amor e ao perdão. Então, os mártires, que nós conhecemos histórias de cores tão fortes e de tanta renúncia, e de exemplos que nos fazem tocar a alma, são espíritos que vieram com o objetivo de nos testemunhar a importância da renúncia com base no amor, né? Nós temos relatos mediúnicos do próprio Chico, como médium psicógrafo, de cenas lindíssimas de renúncia total por amor ao Cristo. E esses mártires, eles realmente semearam, impressionaram sobremaneira os espíritos que estavam adormecidos, embrutecidos pela materialidade, pela animalidade, e juntamente com a presença do Cristo puderam nos dar avant-première do que fosse
acreditar e viver pela lei do amor. Até hoje nós nos emocionamos e nos tocamos, nosso coração se toca de amor, de esperança e de gratidão a estes seres que deram a sua própria vida material corajosamente pela a certeza que tinham da presença da luz, da presença da misericórdia e a forma como foram recebidos no plano espiritual já desde os momentos de desencarne brutal com que muitos deles foram infelizmente ceifados, mas deixaram um exemplo de luz, de perdão, né? Há um relato do nosso querido Divaldo Pereira Franco que fala a respeito de Joana de Cusa, né? Que está sendo supliciada no poste junto com seu filho, e o filho pede para que ela abjure, e o soldado, muito bruto, pergunta a ela se o Cristo só tinha ensinado ela a morrer e a sofrer, e ela responde: não, ele também me ensinou a te amar, né? E essa resposta ecoa na alma de qualquer ser, mesmo brutalizado. É uma semente que indubitavelmente deverá atingir a floração. Não sabemos quando, mas é uma semente que tem o seu endereço de luz determinado. E nos toca até hoje, né? Quer dizer, o Cristo nos ensinou a amar os nossos algozes, porque na verdade não sabem o que fazem, né? Aquele que equivoca e que com isso atrai dor e lágrimas para si próprio é aquele que ignora as bênçãos do amor e do perdão. Porque se nós soubéssemos de fato, não cometeríamos os equívocos que temos cometido ao longo desses últimos séculos. Hoje, a doutrina dos Espíritos nos esclarece de tal maneira que ela funciona para nós muitas vezes como uma vacina, porque passamos a refletir nas consequências. Não há nenhum véu que oculte as dificuldades daquele que planta a dor. Tudo que plantarmos, colheremos. Então, para evitar dores maiores, a nossa consciência já passa a refletir melhor, o que é uma grande coisa, né? É um grande alerta. Somos profundamente agradecidos a essa redentora doutrina dos Espíritos. Meu querido Marcelo, eu estava pensando aqui, vendo, e aí esses nossos queridos, vamos dizer, exemplos maravilhosos, né? Então, que a gente, pelo menos da minha parte aqui, né, na minha pequenez, eu fico pensando assim: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para chegar lá, nesse andar, nesse degrau que essa moçada já está? Eu aqui tão, né, rastejante. Eu estava pensando nisso porque, e aí eu sempre comento, né, que o André Luiz nos traz lições assim mais simples para a gente. Esses exemplos são simplesmente maravilhosos. A gente tem, eu concordo, absolutamente concordo contigo, né, Afonso? E o Marcelo quer falar sobre também a lei de amor, que é uma pérola, é uma maravilha. Mas eu queria ler uma lição aqui desse livro aqui do Vivendo o Evangelho, volume 1, né? Ditado pelo André Luiz, nosso querido André Luiz, para o médium Antônio Baduy Filho. É onde é a lição 129, tua luz, né? Porque às vezes, como a gente faz, tá ótimo, tá um exemplo maravilhoso, fico lá, mas como é que eu vou fazer para subir essa escada aqui na minha frente? Eu tão embaixo que eu estou aqui no subsolo, não sei qual o número do subsolo, mas enfim, aí o André Luiz nos ensina, ele nos dá assim, lições simples, né? Nos dá lições. E pro dia a dia, né? Pro dia a dia. Então ele diz assim: quase sempre
te esqueces das pequenas atitudes de amor que podes dispensar ao próximo na vida cotidiana. Aí ele fala assim, dá exemplos. Gesto educado. Isso é para a gente refletir como é que a gente pode fazer para a gente ir subindo, né, Afonso? Devagarzinho, para a gente chegar lá naquele pessoal. Eles estão nos chamando, querem companhia, a nossa companhia, mas a gente precisa se esforçar, né? Então o que a gente pode fazer, né? Gesto educado, resposta gentil, olha que maravilha, né? Ao invés daquelas que a gente costuma dar. Ajuda oportuna, ao invés de virar para o outro lado e fingir que não viu, que não notou, né? Agir com indiferença. Agir com indiferença. É a história do samaritano, né? Hã? A história do bom samaritano. Pois é. Outro aqui, exatamente é o próximo aqui, ó. Apoio providencial, né? Quantas vezes a gente abre mão disso aí, né? Informação atenciosa, às vezes alguém que está perdido chega assim, a gente para, mesmo se a gente estiver com pressa, a gente para ajudar, para tentar ser gentil, para, né, ajudar a pessoa, independente se a gente conhece ou não, né, Marcelo? Exato, e também isso se configura como uma semente que o nosso querido Afonso fez menção agora há pouco, exatamente. No diálogo da Joana de Cusa com o algoz, né, com o soldado. Lá, o soldado, é. Olha só que linda essa daqui. Palavra de estímulo. Olha quanta diferença a gente pode fazer na vida de uma pessoa, no dia de uma pessoa. Às vezes é uma pessoa que a gente não conhece, mas às vezes é lá em casa mesmo, né? Com o esposo, com a esposa, com o filho, com a sogra, né? Enfim. Uma frase consoladora, ao invés de a gente ficar jogando mais gasolina no fogo, uma frase consoladora para apagar, né, amainar o fogo. Olha essa próxima aqui. Tolerância em família. Encorajamento amigo. Olha que coisa. Então assim, né, ele vai dando exemplos aqui, né, Marcelo, né, Afonso? Iniciativa fraterna. A gente, né, iniciativa fraterna, a gente não ficar esperando alguém chamar, chegar e falar, estou aqui à disposição, ninguém falou nada. Mexa-se, né? Apresente-se ao trabalho. Será que a gente não vê nenhuma situação dessa? Isso é para a gente refletir no nosso dia a dia. Quantas vezes podemos tomar iniciativa, né, nas mais variadas situações? Sem precisar que nos chamem. Sem precisar que nos chamem. É aí que tem o valor. Aí que tem mais valor. Essa moeda aqui é de ouro. Esse ouro do Espírito. Conversa edificante. Quantas vezes a gente já não prefere, né, aquela conversa que falar mal dos outros não é bom não, mas diverte, né? Tem um pessoal que fala isso. Quer dizer, não faz sentido isso, né? A gente precisa, se a gente quer ser feliz, a gente precisa deixar de lado esses maus hábitos, né? E aí devagarzinho, conforme a gente vai melhorando nessas pequenas coisas do dia a dia que a gente faz, né? E são centenas de decisões que a gente toma durante o dia em fazer ou não fazer essas coisas que eu estou acabando de ler aqui. Todos nós, não estou falando, né, para a gente, principalmente para mim, né? Então, né, momento Fabinho, né? Um abraço para o nosso querido Fabinho. Momento coragem de falar tudo. E outra aqui, desculpa sincera, né? Às vezes a gente desculpa, fica lá remoendo, vibrando. A gente já sabe, né, que a gente não são todos os ouvintes que são espíritas, mas nós já sabemos que assim, do poder do pensamento, da gente vibrar, né? Da mesma forma que o poder que tem a prece, quando a gente eleva o pensamento a Deus, quando a gente busca ajuda e pensa de uma forma positiva, quando a gente pensa de uma forma negativa também. E isso vale aquela questão que o Marcelo falou e que o Afonso também. É o que a gente está plantando. Se a gente manda uma vibração negativa, o que vai voltar para a gente? É a mesma coisa, a mesma vibração negativa. E aí, para concluir ali, o último item, desinteresse real. Né? Às vezes a gente age dizendo que está com desinteresse, mas no fundo tem uma segunda intenção. Não, Afonso? Ou terceira. É ou não é, Leandro? Não, os queridos ouvintes que refletirmos aí para pensar. Será que quanto a gente está fazendo dessas coisas? Né? Olha quanto diariamente, por isso que a gente fala assim, não, eu só tomo uma grande decisão por dia. Não, mas peraí, mas tem um monte de pequenas decisões que a gente toma durante o dia
e que são semeaduras que a gente pratica durante o dia, que a gente vai colher lá na frente, né? E tudo isso, né, João, é fácil fazer. Fácil. Não requer muito esforço. Está na nossa mão. Exatamente. Né? Conforme diz lá o Espírito disse no Livro dos Espíritos, né, Marcelo? Pergunta 909? 909. Nós falamos da semana passada. Falamos na semana passada. Não é só para não esquecer. Porque eu não tenho essa memória aí que você tem. E aí o nosso querido André Luiz, ele conclui assim: amor é luz. Contudo, se ainda não guardas o sol no coração, pelo menos cultiva a chama humilde, esparzindo em torno de ti a claridade que puderes, em nome de Jesus. Olha que coisa, né? Mesmo que a gente tenha só uma velhinha, um palito de fósforo, só uma luzinha pequenininha, quase apagando, aquela luzinha amarelinha, bateria acabando e tal, mas assim, vamos tentar, né? Manter e vamos trabalhar, vamos assim buscar através desses, vamos dizer, dessas atitudes, né, que o André Luiz nos colocou, né, Afonso, essas atitudes, gesto educado, resposta gentil, apoio, informação atenciosa, palavra de estímulo, essas coisas que a gente, todo santo dia a gente tem a oportunidade de fazer isso, e são essas coisas que vão enobrecer o nosso coração, não é? Então eu queria, era essa lição que eu estava lendo aqui, né, Marcelo, estava refletindo aqui sobre isso, para a gente poder refletir e buscar trazer essas luzes para dentro do nosso coração. Queria lembrar, João, que os Espíritos nos esclarecem que a nossa consciência, onde está situado o Tribunal da Justiça de Deus, ela vai nos cobrar, a nossa consciência, todo o bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Não só as ações que nós fizemos, mas aquilo que nós poderíamos ter feito e não realizamos por falta de treino da nossa vontade. Então, quando a consciência cobra, nós precisaremos nos disponibilizar novamente para que numa outra oportunidade nós venhamos a corrigir isso que a consciência está nos pedindo. Então, o que o André Luiz sugere é pôr em prática aquilo que vai nos impedir de termos problemas com a nossa consciência, né? Agindo de forma fraterna, amorosa, produtiva, ativa, nós estaremos apaziguando a nossa consciência, o que nos traz paz. A única paz que nós poderíamos ter é a da consciência atendida. Então isso também vai nos trazer um benefício mais do que direto. Sem dúvida, porque essa paz, né, esse momento, quando a gente consegue passar por cima dos nossos velhos hábitos do passado, de grosseria, de falta de educação, de falta de caridade, aquelas coisas todas que a gente sabe que a gente ainda carrega, né? Não adianta a gente tentar esconder. Então, todas essas pequenas coisas não são só aquelas grandes coisas que aparecem, que saem no jornal, que alguém está vendo, né? Não é isso, não é só isso, de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, assim, a gente, igual você comentou, né, Afonso, assim, é para a nossa consciência. E a gente, a hora que a gente para de uma forma sincera e honesta, perguntando para o nosso coração, será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito? É um excelente exercício, para todos nós, né? Para todos nós. E é assim que a gente vai conseguir mudar esse nosso mundo. A gente precisa fazer isso aí, né? E executando essas tarefas aí que você mencionou, que são tarefas possíveis, né, e factíveis a cada um de nós no nosso dia a dia. E às vezes coisas parecem aparentemente bobas, né? Parecem coisas bobas, né? E além da paz de consciência que o nosso querido Afonso fez referência, isso também nos leva a única, como a Joana de Ângeles diz, né, a única alegria real que existe é aquela que sentimos quando somos úteis.
Porque executando essas tarefas, estaremos sendo úteis. E sendo úteis, nós nos sentimos felizes, nos sentimos ditosos, nos sentimos com a paz de consciência. Você veja a contradição, não é? O mundo nos sugere nos atender os desejos e apetites dos nossos sentidos a qualquer preço. Então, ser feliz é ter os sentidos atendidos. E a espiritualidade nos ensina que a felicidade só é possível quando se porque nos últimos séculos nós temos ouvido muito o convite e o apelo da matéria, do mundo, né? E não temos tido uma resposta muito agradável. Nós nos envolvemos com a ilusão, porque atender aos sentidos é uma ilusão, é tentar dessedentar com água do mar, né? Ela só aumenta a sua sede, porque a matéria é transitória. Mas quando os espíritos nos dizem para investir nos aspectos espirituais, morais, tornando-nos úteis, instrumentos da espiritualidade superior, da grande lei de amor, nós aí começamos a nos recompor como os elementos integrantes da grande sinfonia do Pai da Vida, e aí passamos a pertencer a acordes harmoniosos, a fazer melodias definitivas, e não passamos mais a nos intoxicar com nada ligado ao mundo, mas passamos a nos sentir, no dizer do próprio Lázaro, a ter os pés leves, né? Ou seja, você passa por problemas, dificuldades, você vive limitações, carências, às vezes da própria saúde física, mas se você está empenhado em ser um elemento útil, nós temos o exemplo do grande Jerônimo Mendonça, que era tetraplégico e que adquiriu ainda a cegueira, e ele era uma das pessoas mais agradáveis de convívio, nunca estava sozinho, conseguiu levar adiante uma obra de assistência a jovens, meninos, escreveu alguns livros e aprendeu a ser útil. Fazia piada de si próprio. E ouvia às vezes queixas e lamentações pueris, insignificantes. Ele vivia dia e noite com dor, né? Ele passava muito apertado na sua experiência reencarnatória, com muita dificuldade. Tem até uma passagem dele com o Chico, não sei se dá tempo da gente comentar. Pode contar, que eu até sei qual é, que é ótima essa passagem. Ele estava numa situação em que os médicos... É o CDM, né? Os médicos disseram para ele: olha, você está com a sua condição física no limite, não há mais o que fazer. E a pressão já estava incontrolável. Então ele falou: eu quero, antes de desencarnar, ir ver o Chico. E ele teve um sangramento pela urina também, né? Exato. O sangramento não passava, aumentava, e eles não conseguiram debelar, ele já estava muito enfraquecido. E os médicos disseram: eu não garanto que você chegue lá, porque Ituiutaba é distante de Uberaba. E ele viajava numa Kombi adaptada, porque ele só podia usar uma cama hospitalar. E os amigos o levaram para Uberaba, ele conseguiu chegar vivo lá. Quando chegaram em Uberaba, o Chico estava em visita. Aguardaram em prece, o Chico chegou e disse: aqui está o Jerônimo. E fez uma prece com todos ali reunidos, e o Jerônimo relata que
assim que o Chico começou a fazer a prece, ele sentiu como uma descarga elétrica no corpo físico e aquela hemorragia que o levaria ao desencarne cessou. E aí o Chico disse: olha, Jerônimo, você só ficou assim por causa do coitadinho. Ele falou: que coitadinho, Chico? Você estava se sentindo coitadinho. E isso acabou comprometendo o equilíbrio físico, orgânico. Então, de agora em diante, você aprenda a se livrar dessa situação. E foi aí que o Jerônimo começou a fazer muita graça das dificuldades que ele passava e a cantar, né? Muitas pessoas pediam para que ele cantasse, às vezes no meio de uma crise de angina muito dolorosa, mas ele se esforçava. Ele tinha um vozeirão e fazia a vontade dos seus ouvintes. Então, nós vamos aprendendo dessa forma, com seres como este, tanto o Chico quanto o Jerônimo, que nós temos muito o que crescer interiormente e que o mundo é necessário para o nosso crescimento, mas que ele não pode nos dar felicidade, né? Quem nos dá felicidade é a prática e o exercício do amor. Isso é indubitável, que nós deixamos muito claro aqui. do amor na sua mais ampla expressão, o amor que não espera recompensa sobretudo. E só para lembrar que o CDM que eu fiz referência é coitadinho de mim, né? Porque o Chico fez essa referência. Você está com essa síndrome de coitadinho de mim, as pessoas olham você e falam, olha, coitadinho, e você vai pegando essas impressões negativas, vai se acumulando, e isso transferiu para o corpo físico dele. E exatamente, então aí todo mundo que olhava para ele olhava como coitadinho, né? Olha, coitadinho. E aí, depois disso, ele ainda durou bastante tempo. Eu tive a honra de assistir uma palestra dele em Jundiaí uma vez, e ele fazia a palestra na cama mesmo, na maca, né? Não sei se você chegou a assistir, Afonso, a palestra dele lá em São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de assistir o Jerônimo no aniversário de 50 anos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que foi no ginásio do Ibirapuera. Foi no ginásio do Ibirapuera? É. Nossa, naquela época, tinha muita gente. Eu via pela primeira vez o Jerônimo, me impressionou porque ele se apresentava na cama hospitalar e falava muito bem, era muito agradável. E conheci o professor Jovelino, que tinha sido aluno do Eurípides, já estava com 90 anos. Jovelino, que bacana. E apresentou-se ali, ele era presidente de uma sociedade próximo de Sacramento, próximo de no interior de São Paulo. Em São Paulo, no exterior de São Paulo. E ele desenvolveu um trabalho muito bonito e muito vigoroso, apresentou-se muito bem falante, falou muito do mestre Eurípides, que ele tinha conhecido em criança. E foi a primeira vez que eu ouvi o Divaldo Pereira Franco. Não o conhecia e foi uma tarde memorável. Poxa, mas faz bastante tempo. E a acústica lá do ginásio era boa? Do ginásio horrível. Esse que é o problema. Mas eu, graças a Deus, eu era jovem, ouvi muito bem, mas era bem ruinzinho. Se perdia muito, né? Muito. Uma vez o Divaldo veio fazer uma palestra aqui em Valinhos, no ginásio ali da Festa do Figo, e foi horroroso, porque você não entendia nada do que ele falava, mas não por causa do conteúdo, né? Por causa da acústica, né? Então, e ele mesmo reconheceu, né? Ele mesmo reconheceu, e uma outra vez ele foi convidado para voltar para Valinhos, e ele falou, olha, eu posso voltar, mas vocês têm que arrumar um outro local, porque aquele local lá não dá, a acústica é horrorosa. Então, mas aí só assim para nós fecharmos esse nosso encontro, vale a pena recordarmos os tipos de amor que existem. Então, nós nos acostumamos com aqueles 4 tipos de amor que vêm lá da Grécia Antiga: o amor eros, o amor philos, o amor storge e o amor ágape. O amor eros é aquele que temos pela atração
sobretudo atração física, com o nosso cônjuge, com o ser amado. Aí depois nós temos também o amor storge, que é aquele que nutrimos pelos nossos familiares. Então os nossos familiares, lógico que nós queremos muito o bem deles e sempre nos esforçamos para auxiliá-los. E depois tem o amor philos, você gosta de mim, eu gosto de você, tá tudo bem, tudo maravilhoso, que é o amor sobretudo pelos amigos. E o amor ágape, que é o amor que não espera recompensa, é o amor transcendental, é o amor que o Mestre veio nos ensinar, inclusive amor pelos inimigos, que nós vamos estudar nos capítulos seguintes, em um dos capítulos seguintes. Agora, há também, na visão da psicologia, hoje, e não sou eu que estou falando, é o pessoal da psicologia, o amor porne, é isso mesmo, amor porne de pornô, que é aquele amor que ainda, aquelas pessoas que ainda estão aferradas na predominância do instinto, que ela não está preocupada se a outra pessoa vai sentir prazer, o importante é ela sentir prazer. Você percebe? Então se a outra pessoa vai sentir, não quer nem saber, o importante é eu sentir prazer. Ou seja, ainda demonstra que essa pessoa ainda está mais próxima do ponto de partida do que do ponto mais adiantado. Está mais presa aos instintos do que aos sentimentos. Então era isso que eu gostaria de colocar. E nós podemos fazer a nossa primeira pausa musical, Leandro? Podemos Então sim. vamos lá.